Aqui também sinais de trombose venosa. Veja, em giro pré-central bilateral, tá? Veja, então, a trombose venosa, ela representa 1% dos eventos encefálicos, do AVC de uma maneira geral, mas precisa ser sempre pensado como hipótese diagnóstica. E ela está no entendimento de doutrina Monro-Kelly 2.0, porque faz com que haja um acúmulo de sangue no tecido cerebral. Esse acúmulo de sangue gera hipertensão intracraniana por acúmulo de sangue e vai haver edema de barreira hematocefálica com transformação hemorrágica. Então, esse é um caso clássico de doutrina Monro-Kelly 2.0. Neurotrauma, ele é bastante heterogêneo. A fisiopatologia do neurotrauma envolve tanto alterações de edema citotóxico, como edema vasogênico, como engurgitamento vascular. Essa fisiopatologia, ela tem data para começar e terminar, geralmente são 10 dias de desafio de controle de hipertensão intracraniana. Você tem 10 dias para dominar essa pressão intracraniana. Esse paciente passa por alterações de fluxo sanguíneo cerebral, se o paciente tiver hipertensão intracraniana, e é um conceito muito importante, porque não é um paciente que tem um valor de 20, um valor de 25, um valor de 40. O paciente, hoje a gente tem um conceito de dose de pressão intracraniana. Um paciente que passa os 10 dias na UTI e tem uma dose de pressão intracraniana abaixo de 75, ele tem um desfecho. O paciente que tem uma dose de pressão intracraniana de 75 e 200, ele tem outro desfecho. E o paciente que tem uma dose de pressão intracraniana acima de 200, ele vai ter outro desfecho. Então, entender a dose de pressão intracraniana desse paciente é entender para onde que esse paciente vai ter. Entender também que o trauma de crânio é um processo inflamatório. E esse processo inflamatório dura aproximadamente 10 dias. Isso é muito comum nas contusões cerebrais. Nós temos alterações genéticas precoces e tardias no trauma de crânio. As tardias estão associadas à apoptose cerebral. Então, no trauma de crânio, além de ter alterações pressóricas da pressão intracraniana associada à alteração hemodinâmica encefálica, nós vamos ter alterações genéticas precoces, tardias e um processo inflamatório subjacente. Então, é isso o trauma de crânio. Você não pode ver um trauma de crânio como uma retirada de um simples hematoma e a tomografia agora está normal. O paciente passou por tudo isso e às vezes a tomografia está normal e esse paciente não consegue voltar ao seu dia a dia normal. Então, aqui, para enfatizar a importância do edema citotóxico no trauma de crânio, da turgência vascular e do edema vasogênico. No trauma de crânio, alguns pacientes podem ter mais edema citotóxico e mais turgência vascular. Como é que você vai decidir se você vai intervir mais em edema, utilizando soluções hiperosmolares, ou você vai atuar mais em manuseio de volumia sanguínea cefálica, manuseando o PCO2, manuseando a pressão arterial média. Então, a ferramenta Doppler, ela vai auxiliar a entender se o paciente está num momento de hipoperfusão, de hiperemia ou até de vasoespasmo. E a partir dessa ferramenta, você vai estabelecer metas de pressão arterial, metas de PCO2 ou intervir em edema, porque o paciente está no padrão de normalidade. Então, a monitoração, ela veio para tratar bem esses pacientes. Então, esse é um trabalho clássico, quando observa nas primeiras 24 horas o paciente no estado de hipoperfusão, nas primeiras 72 horas, ou entre 24 e 72 horas, no estado de hiperemia, e por fim, na terceira fase, a partir do terceiro dia, o paciente pode entrar no estado de vasoespasmo, onde o manuseio da pressão arterial média desses pacientes é de suma importância. Então, pensando em doutrina Monro-Kelly para o trauma de crânio, nós vamos ter a lesão, o paciente, a maior parte vai ter lesão, é o epidural, é o hematoma subdural, a contusão cerebral, é a lesão axonal difusa. Esses pacientes terão edema citotóxico, é o grande componente, o edema vasogênico, ele pode estar associado na contusão cerebral. O líquor, ele vai reduzir, porque a lesão expansiva vai fazer com que haja redução do volume sanguíneo, do volume licórico, dos 30 ml, e o sangue vai depender do padrão hemodinâmico, de hipoperfusão, ou de hiperemia, ou de vasoespasmo. Então, você precisa de uma ferramenta para manusear volume sanguíneo cerebral.
aproximadamente 10%, mas entendo que a hemodinâmica encefálica ela é bem dinâmica e nós podemos ter 750 ml de sangue entrando e saindo do cérebro e através do controle da pressão arterial média. E, por exemplo, o paciente pós-craniotomia descompressiva, que ele está com a pressão arterial de 80, esse paciente tem uma curva de Doppler transcraniano adequada, com a pressão intracraniana estimada adequada. O paciente está com a PAM de 90, a curva ela já fica com inversão P1, P2 e você vê uma pressão intracraniana estimada elevada. Então, isso é muito dinâmico, porque o fluido, a reposição de fluido do paciente ao longo dos dias, ao longo do dia varia, e o paciente pode ter alteração da pressão arterial média e isso influenciar na pressão intracraniana e na complacência intracraniana e ter representação no desfecho do paciente. Então, eu já mostrei esse slide para vocês. Essa doutrina de Monro-Kelly 1.0, ela explica adequadamente, mas o trauma de crânio ele é mais complexo do que isso. Ele pode ter várias lesões. Então, aqui da esquerda para a direita, nós temos aqui uma contusão cerebral. Na contusão cerebral, além do hematoma, nós temos um processo inflamatório, uma quebra de barreira hematocefálica associada. Aqui temos um hematoma epidural, mas não é apenas um hematoma epidural. O hematoma epidural ele pode ter alterações genéticas associadas e nos próximos 10 dias esse paciente perder tecido cerebral por apoptose. Então, a alteração genética vai haver com que vai ocasionar redução do tecido cerebral. Na tomografia, nós temos uma contusão cerebral com edema perilesional, e esse edema pode progredir, tratar esse hematoma de maneira precoce, pode prevenir que essa área de penumbra ao redor da hematoma ele cresça e haja destruição tecidual cerebral. E a quarta lesão é um volumoso hematoma epidural com contusão e hipodensidade, sugerindo isquemia, desvio septal importantíssimo. Esse paciente, a chance de sobrevivência é muito pequena. Desvios septais acima de 15 milímetros, a chance de mortalidade ela é muito elevada. Então, as lesões são heterogêneas. Você não trata um paciente Glasgow 10 igual. O Glasgow 10 pode ser completamente diferente entre esses pacientes. Da mesma maneira, quando o cirurgião ele vê o tecido cerebral e tem impressões, e essas impressões precisam ser levadas à unidade de terapia intensiva. Então, por exemplo, a impressão do aspecto do tecido cerebral A. Nós vemos um tecido cerebral com hiperemia, um cérebro com um aspecto de edema, nós vemos as veias, o sistema venoso tá bem ampliado. Isso fica bem clássico na B, você vê o tecido cerebral saindo do tecido do crânio, da caixa craniana, a quase 3, 4 centímetros. Então, a hipertensão intracraniana desse paciente está elevada, você vê um padrão de hemorragia subaracnoidea, com hiperemia encefálica e aumento veja como o sistema de drenagem venoso ele tá túrgido. Então a hipertensão intracraniana nesse paciente vai dar trabalho. No C, você vê um tecido cerebral, você tem um hematoma subdural agudo, mas você vê um tecido cerebral no D deformado. O tecido está totalmente comprimido. Então, nós vamos ter área de necrose, área de compressão tecidual cerebral, ilhas de funcionamento de autorregulação. Então, pensar em doutrina Monro-Kelly 1.0 nesses vários pacientes é muito difícil. Então, qual dos pacientes você gostaria de manusear à beira-leito no pós-operatório? Qual seria o mais fácil? Então, eu escolheria a letra E. A letra E, talvez, pelo aspecto do tecido cerebral, seja o melhor tecido cerebral para manusear adequadamente à beira do leito. Os outros terão componente de hiperfusão, os pacientes serão difíceis de oxigenar, pacientes terão dificuldades de autorregulação, escolher a melhor pressão arterial média para estabelecer uma pressão de perfusão cerebral otimizada vai ser um grande desafio para esses pacientes. Então, aqui a doutrina de Monro-Kelly 1.0 só não explica, a gente precisa associar a doutrina Monro-Kelly 2.0 e em 4 semanas pensar que esses pacientes podem evoluir com distúrbios hidrodinâmicos e nós precisamos pensar na doutrina Monro-Kelly
3.0, por conta da falta da falha óssea desses pacientes que sofreram craniectomia descompressiva. Esses pacientes podem evoluir com os higromas e as coleções subdurais, tá? Hidrocefalia de pressão normal e hipertensão intracranial idiopática, sempre um grande desafio. Esses pacientes vai haver o acúmulo de líquido, e esse acúmulo de líquido vai gerar alteração mecânica, tanto do sistema ventricular e na hipertensão intracraniana benigna, compressão da visual, a gente vai ver uma dilatação da bainha do nervo óptico. Pode haver redução por hipertensão intracraniana da quantidade de sangue, e isso gerar tanto edema quanto redução, isquemias associadas. Tá? O tecido cerebral ele pode reduzir com o tempo o seu volume por conta dessas alterações mecânicas crônicas. Então, aqui o paciente com hidrocefalia de pressão normal, tratado através de uma válvula de derivação ventrículo-peritoneal, e veja que a foto da direita há um aumento de sulcos e giros, há uma redução, um aciluetamento do corno frontal após o seu tratamento. Então, há um controle da hipertensão relacionada ao aumento do sistema ventricular. Aqui, um paciente com hidrocefalia, realizado uma terceira ventriculostomia antes e após o tratamento. Veja, há uma redução do sistema supratentorial. Não é o melhor tratamento para hidrocefalia de pressão normal. Tá? Aqui um paciente com hipertensão intracraniana benigna, mostrando dilatação da baía do nervo óptico. Geralmente esses pacientes, a grande queixa é relacionada a déficit visual e cefaleia refratária ao tratamento. A obstrução crônica do sistema venoso faz parte da fisiopatologia e ela gera alterações mecânicas no sistema ventricular. Aqui nesse paciente específico, prejuízo da visão. Então, esses pacientes podem perder de maneira permanente a visão. Então, o tratamento precoce preserva a função visual desses pacientes. Então, o grande desafio é fazer o diagnóstico precoce desses pacientes. Em geral, são mulheres obesas com hipertensão, com cefaleia refratária, ou paciente jovem com fístula licórica nasal compensada. Então, esse paciente com a fístula licórica, eles compensam a dor de cabeça. E daí você fica tratando a fístula nasal, mas esquece de dar o diagnóstico da hipertensão intracraniana idiopática. E quando você trata a fístula nasal, o paciente piora a dor de cabeça e termina essa fístula sendo refratária, porque ela fica indo e voltando, e porque a fisiopatologia é na obstrução venosa, não é na drenagem licórica. Paciente jovem com estenose de aqueduto e hidrocefalia supratentorial, aí sim a terceira ventriculostomia é o principal tratamento no controle. Vejam que na hidrocefalia e na hipertensão intracraniana idiopática, o entendimento de doutrina Monro-Kelly 3.0, ela explica essas alterações mecânicas que acontecem no tecido cerebral. E trouxe de maneira diferente o tumor cerebral para a doutrina de Monro-Kelly. É uma lesão que está associada, em geral, a edema vasogênico, onde o uso de corticoide controla a pressão intracraniana. Dependendo do volume do tumor, vai haver redução da quantidade de líquor, tá? Um volume de um tumor com volume acima de 30 ml no supratentorial vai deslocar o sistema ventricular, vai reduzir o sistema ventricular. Você tem até 30 ml de líquor para compensar, e esse tecido vai ficar, se ele ficar com muito edema perilesional, pode até ter aumento da quantidade de sangue, mas a partir do momento que o volume do tumor aumenta, pode haver compressão tecidual e redução do volume sanguíneo encefálico. Então, a monitoração é de suma importância para entender o padrão hemodinâmico desses pacientes. Então, aqui, letra A, um glioblastoma, tá? É um glioma de alto grau. B, um glioma de baixo grau localizado no giro pré-central direito.
tá? A letra A é a famosa lesão em asa de borboleta, tá? Para vocês lembrarem do glioblastoma multiforme. À direita aqui, uma ressonância sequência sagital, mostrando uma lesão metastática temporal posterior. Veja, a lesão, ela tem uma abordagem de preservar o sistema venoso. A microcirurgia, ela precisa entender na sua fisiopatologia que nós não podemos obstruir a drenagem venosa. A partir do momento que você obstrui drenagem venosa e você entra de maneira cortical nas lesões, há uma grande chance de hipertensão intracraniana pós-operatória e transformação hemorrágica. Então, o passo a passo da microcirurgia, você tem que usar espaços sulcais e preservar o sistema arterial e venoso quando sempre, tá? Também lesão metastática localizada no giro pré-central direito. Veja que a lesão foi retirada preservando o sistema venoso para que haja controle de hipertensão intracraniana. Se você obstrui essa veia pré-central, há um grande risco de transformação hemorrágica no pós-operatório. E não está relacionado à lesão, está relacionado à obstrução da drenagem venosa. Então, a doutrina de Monro-Kelly explica bem essa fisiopatologia relacionada ao tumor cerebral. Está aqui um paciente com disseminação leptomeníngea, onde há uma grande impregnação hemisférica e um edema cerebral absurdo. Aqui o tratamento de corticoterapia é o que vai auxiliar o cuidado com esse paciente. Veja aqui, a disseminação leptomeníngea localizada em lobo occipital direito, gerando compressão do sistema ventricular, do átrio ventricular direito está bem reduzido já comparado ao lado esquerdo. Como comentários dessa aula grande, onde a gente tentou abordar aí 7 neuroemergências, mas falar de doutrina de Monro-Kelly e desses 2 séculos de evolução realmente não é fácil. E os novos conceitos, doutrina de Monro-Kelly 1.0, que o Cushing tão bem estabeleceu, o Wilson evoluiu para o 2.0 e a Siddhartha trouxe para o 3.0. Então, essas são as novas descobertas de ciência básica que, associada ao conhecimento de fisiopatologia das neuroemergências, permite entender um pouco da fisiopatologia da hipertensão intracraniana. Aplicada a doutrina de Monro-Kelly à neuroemergência, a gente precisa de entender fisiopatologia e direcionar terapêutica e neuromonitoração. Apesar dos hospitais poder ter mais ou menos recursos, nós precisamos direcionar a neuromonitoração para ter um diagnóstico mais assertivo. Se você começa a utilizar muita neuromonitoração, a chance de erros começa a aumentar. Então, você tem que basear-se na fisiopatologia para direcionar a neuromonitoração e direcionar tratamento propriamente dito. O processo de transformação do conhecimento ele é dinâmico e em breve teremos conceitos para ajustarmos a doutrina de Monro-Kelly, que continua em evolução. Alguns conceitos de ciência básica em breve trarão a doutrina Monro-Kelly 4.0, enfim, 5.0. Isso é questão de tempo com o avanço do conhecimento de ciência básica e de tecnologia, tá? Então, essa aula faz parte do curso Pressão Intracraniana. Eu deixo aqui todos convidados a fazer. Eu vou abrir para perguntas, só quero apresentar o curso para vocês, pessoal. Esse curso é um curso que ficou. Eu passo na rua, as pessoas falam, domina a pressão intracraniana. Virou uma bagunça aqui em João Pessoa, onde eu moro. Todo mundo olha para mim e fala que vai dominar a pressão intracraniana. Virou uma bagunça por aqui já. As pessoas fazem figurinha com essa foto, tá rolando na rede social muita figurinha. Mas, enfim, a gente dá cara para bater. Tô nessa de professor. Os módulos eu dividi assim de maneira bem básica: módulos fundamentos, monitoração, protocolo e estratégias neurocirúrgicas. Essa aula que nós demos hoje está na aula dos fundamentos. Ela é a doutrina aplicada à neuroemergência. Antes dela, nós temos uma aula da evolução histórica dos conceitos de hipertensão intracraniana. É uma aula mais de ciência básica. Na aula de monitoração, nós vamos falar da pressão intracraniana além dos números, sobre monitorar ou não monitorar a pressão intracraniana, protocolos da Brain Trauma Foundation e do Consenso de Milão.
Então, essa mistura de monitoração, ela é muito importante, porque mistura tanto metodologia invasiva quanto não invasiva. Os protocolos, os melhores protocolos para tratar a hipertensão intracraniana, nós temos protocolos clínicos, que é o CREVICE, e nós temos protocolo, na verdade, clínico e radiológico, que é a avaliação clínica e a avaliação da tomografia, e nós temos protocolo de utilização de catéteres de pressão intracraniana ou de metodologia não invasiva, e, da mesma maneira, de oximetria invasiva e não invasiva, que é o protocolo CIBIC, e nós temos um bundle de neuromonitoração para prevenir hipóxia, que é o DEMANTLE. Então, esses protocolos, eles fecham um pouco o que há de melhor para tratar hipertensão intracraniana no momento. E de estratégias neurocirúrgicas, nós temos 3 estratégias neurocirúrgicas, além da derivação ventricular externa para controlar o sistema ventricular. Nós temos a cisternostomia, talvez as pessoas, vocês não tenham ainda escutado sobre isso, mas é uma técnica cirúrgica que você desobstrui o espaço de Vichon-Robin e tira a pressão intracraniana. Nós temos uma craniotomia expansiva, que você permite uma expansão de volume de até 100 ml, e nós temos a craniotomia descompressiva, que permite um controle de pressão intracraniana de até 250 ml. Então, escolher a melhor técnica para cada paciente, esse é o grande desafio da neurocirurgia, e esse é o curso. Esse curso é para trazer essas dificuldades do dia a dia, que alguns têm, e transformar isso em solução. Então, estão todos convidados